Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você e é isso que significa a palavra Shalom. Hoje eu quero fazer uma reflexão convosco aqui, maravilhosa, fazendo esta pergunta: o seu último estado é melhor ou pior do que o primeiro? O seu último estado que você vive hoje, a condição que você está vivendo hoje, é melhor ou pior? Veja, o tempo de Deus é o presente. Se eu estiver num estado pior, eu posso melhorar. Posso sim. Se eu estiver num estado bom, graças a Deus. Agora, não vamos olhar passado. Fulano foi assim. E hoje? O seu último estado está como? Nós vamos ver exemplos aqui na Bíblia de pessoas que o último estado se tornou melhor do que o primeiro, e de pessoas que o último estado se tornou pior do que o primeiro. Então, observe, o futuro depende do seu presente e o passado já se foi. Então, o presente hoje também vai se tornar passado. Mas eu quero manter o meu estado melhor do que o primeiro. Melhor do que o primeiro. Vamos lá, vamos entender isso aqui passo a passo para a gente compreender bem essas coisas. Observe. Esses três tipos de pessoas. Eu tenho Jó, o religioso e o mundano. Nós vamos entender aqui que o último estado de Jó se tornou melhor do que o primeiro, mas o estado do religioso, ele se torna pior do que o primeiro, e o estado do mundano, aquele que escapou das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo, mas voltou para trás. Foi envolvido de novo e vencido novamente. Então o seu último estado se torna pior do que o primeiro. Vamos entender cada um. Mas deixa eu passar aqui um pouco por Jó. Você sabe. O primeiro estado de Jó que a Bíblia relata era esse aqui. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Esta era a condição de Jó. Observe, assim que a Bíblia narra no livro de Jó, começa dizendo que ele era desta forma: íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E diz que lhe nasceram 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muitíssimo e muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Então observe, Jó era o maior de todos do Oriente, tinha tudo isto: íntegro, reto, temente a Deus, que se apartava do mal. Aí ele entrou num estado difícil. Ele foi testado, o seu estado intermediário ficou difícil. Ele perdeu os bois e as jumentas, perdeu as ovelhas, perdeu os camelos, perdeu os filhos. O diabo o atacou com enfermidade, chagas mortais. A sua esposa ficou contra ele. E os seus amigos ficaram contra ele. Sabe, tudo isso aqui ele perdeu. Porque ele perdeu bois e jumentas, ovelhas, camelos, os filhos. Ele próprio foi atacado, perdeu a esposa. Porque se viver com a esposa desta,
uma mulher rixosa, uma mulher que chegava a dizer: amaldiçoa o teu Deus e morre, é mesmo que não ter. E os amigos que ficaram contra ele, os amigos que ficaram contra ele. Então, chegou a uma condição difícil. Mas você sabe que no pior Deus extrai sempre o melhor dos seus servos. E nós temos que caminhar para que o nosso último estado seja melhor do que o primeiro. Mas vamos entender aqui. Voltemos aqui para a gente entender. Observe. Então eu vou explicar isso aqui detalhado para você. Então ele caminhou naquela agonia que ele sofreu, no sofrimento que ele teve. Aqui você tem o seu primeiro estado, eu coloquei uma seta para o último estado. Então aqui nós temos Jó. Diz a Bíblia que Jó terminou como? Observe. Ó. O último estado de Jó foi assim. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó. Olha só, preste atenção. O último estado, mais do que o primeiro. Pois teve 14.000 ovelhas, que ele tinha 7.000. 6.000 camelos, que ele tinha 3.000. 1.000 juntas de bois, que ele tinha 500. 1.000 jumentas, que ele tinha 500 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, formando 10. E chamou o nome da primeira de Gemina, e o nome da segunda de Quez, e o nome da terceira de Queren Apuque. E em toda a terra não se achava mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Agora, olha só, o último estado deste homem como terminou. Com o dobro de tudo, até dos filhos. Por quê? Porque agora, antes de acontecer isto com Jó, ele não tinha certeza da ressurreição. Mas agora ele tem a certeza da ressurreição. Nesse último estado ele estava com a certeza da ressurreição. Os 10 primeiros filhos dele foram salvos. Como agora ele iria criar estes filhos agora nesta certeza da ressurreição, e eles também seriam salvos. Então, salvou o dobro dos seus filhos. Agora Deus deu a ele tudo em dobro. Em dobro ele deu as ovelhas, os camelos, os bois, as jumentas. Tudo. O último estado de Jó, Deus abençoou mais do que o primeiro. Como foi que Jó terminou? Qual foi o seu último estado melhor do que o primeiro? Caminhemos, cristãos, para que o nosso último estado seja melhor do que o primeiro. Seja um estado abençoado. Seja um estado maravilhoso, uma condição maravilhosa. Não, fulano fez isso no passado e hoje. Fulano foi um grande pioneiro no passado. E hoje ele está como? Como é que ele está terminando os dias de vida dele? Ah, fulano fez isso. Fez grandes coisas. Mas e hoje? Qual é a condição dele? Observe seu último estado. Jesus diz: de que adianta ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? Agora vamos para pessoas que seu último estado ficou pior do que o primeiro. Eu quero falar agora do religioso. O religioso, ele torna seu último estado pior do que o primeiro. Você sabe quando Jesus falou no capítulo 12 de Mateus, ele diz: quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra, então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E chegando encontra desocupada, varrida e adornada. Agora preste atenção. E diz: voltarei para minha casa de onde saí. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, mais perversos do que ele. E entrando, habita ali. E o último estado deste homem
se torna pior do que o primeiro. Agora veja aqui, ó, condições em que o último estado se torna pior do que o primeiro, religioso. Pessoas que foram pregadas o evangelho, eles se arrependem, se voltam para Deus, mas aí eles entram na igreja e se torna uma condição de religioso, porque a casa fica varrida, desocupada e adornada. Eles não colocam o morador. Quem é o morador? O Espírito Santo. Eles tinham que tirar essa velha natureza de dentro deles, tirar e colocar o morador dentro. Colocar o morador. Eu já fiz um vídeo sobre isso explicando quando sai a velha natureza e entra a nova natureza. Colocar o morador dentro para a casa ficar ocupada. A casa ficar limpinha, varrida e ocupar a casa, mas não ocupa a casa. Fica ali dentro de uma igreja, se torna um religioso, o espírito mundo vai e pega mais outros 7 e leva e entra dentro daquela casa de novo. E o último estado dessa pessoa, a condição religiosa, se torna pior do que o primeiro. Era melhor que ele estivesse no mundo do que ser um religioso. Porque o estado religioso é o pior estado que existe. A pior condição para um ser humano é a condição de religioso. Era melhor você estar no mundo do que você ser um religioso. Não há chance para religiosos. Não há. Viu? Então veja só. Caminhe, não deixe seu último estado ser pior do que o primeiro. Não se torne um religioso. Agora vamos lá para o mundano, para a gente concluir a nossa reflexão. O mundano que eu quero dizer é isso aqui, ó. O primeiro estado dele é um estado de mundano, de depravado no mundo. Ele está nas corrupções do mundo. O apóstolo Pedro diz: porquanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, ó, estava na corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, então foi pregado o Evangelho, ele conheceu o Senhor Jesus Cristo, que liberta, que salva, que perdoa, que transforma. Aí ele diz: forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Então ali está uma pessoa mundana do mundo, nas depravações, nas corrupções do mundo. É pregado o evangelho para ele, ele sai do mundo da condição mundana. Mas aí ele fica, o tempo vai passando e ele resolve voltar para as contaminações do mundo de novo. Aí diz: tornou-se seu último estado pior do que o primeiro. Ele retorna ao primeiro estado novamente, porque ele foi vencido novamente. Se envolveu e se deixou vencer. Então, seu último estado ficou pior do que o primeiro. É como a porca lavada voltou ao lamaçal, ou o cão voltou ao seu próprio vômito. Ele tornou o seu último estado pior do que o primeiro. Lembre-se, é o último estado do homem que interessa. O último, a última condição, como você está hoje, agora. Então aí você tem a reflexão maravilhosa. Então, em qual desses 3 você se encaixa agora? Eu quero me encaixar na condição de Jó, que o último estado ficou melhor do que o primeiro. Eu quero fazer com que minha vida seja melhor a cada dia. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. Caminhemos desta forma, meus amados. Isso aqui é uma reflexão de alerta, uma reflexão maravilhosa.
caminhe para que seu último estado seja melhor do que o primeiro. Shalom, que Deus te abençoe e te ajude. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que a graça e a misericórdia vos sejais multiplicadas. Shalom.